Você já se decidiu, vai fazer suas próprias roupas, mas está um pouco perdida? Vem comigo que eu vou te ensinar a como mexer na sua máquina. A máquina que eu vou mostrar para vocês de exemplo vai ser a minha máquina Janome. Ela tem alguns pontos aqui que vocês precisam identificar na máquina de vocês. Não é necessário ter a mesma máquina, que todas as máquinas elas fazem a mesma coisa, que é no final costurar. Então, vocês precisam identificar onde fica o retrocesso, se a sua máquina ela tem o ponto reto e o ponto zigue-zague. É importante vocês encontrarem, porque são essas as operações que a gente normalmente faz com a máquina. Vocês precisam encontrar o botão aonde faz o aumento e a diminuição deste ponto. Então, a minha é esta daqui, onde eu consigo fazer o aumento e diminuição. E vocês precisam encontrar o seletor, que é quando você consegue mudar de ponto. Então, se você está no ponto reto, você consegue fazer o zigue-zague. Além disso, o tensor também, que é onde faz a costura e a costura sai toda bonitinha. Então, esse é o regulador da linha. Primeiro que você precisa encontrar é se a sua máquina ela é 110 ou 220. Parece besteira, mas muitas pessoas elas não prestam atenção nisso. Quando você coloca ela na tomada, ela queima antes mesmo de você ter começado a costurar. Então, vocês precisam prestar atenção. A minha, ela é 110, então tem que colocar numa tomada 110. Se fosse 220, eu colocaria ela numa tomada 220, tá bom? Aqui eu também tenho o botão onde eu ligo e desligo ela. Então, vocês precisam também encontrar isso na máquina de vocês, tá bom? Então, off, desligado, on, ligado. Agora, a gente vai encher a bobina. Então, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de uma linha. Essa daqui, ela é 100% poliéster. Então, vocês podem estar encontrando em qualquer armarinhos, tá? E aí, vocês compram um caminho de linha para a gente conseguir fazer esse processo, tá? Eu vou precisar também de uma bobina. Essa bobina, ela é alta. Então, vocês precisam também identificar na máquina de vocês se você usa a bobina alta ou a bobina baixa. Normalmente, é a bobina alta que a maioria das máquinas usam, tá? Essas caseiras. Eu vou colocar a linha neste pino e vou fazer o processo para enchimento da bobina. Eu vou colocar a bobina, ela tem esse furinho, então eu coloco a linha neste furinho, fica muito mais fácil para vocês encherem a bobina, tá? Então eu coloco ela dessa forma aqui, a linha dentro, e eu já coloco nesse pino da bobina para encher essa bobina, tá? Deixo um espaço de linha para não fugir na hora que ela girar. E eu coloco a linha neste outro pino aqui, que ele é o guia do enchedor da bobina, tá? Então, o que eu faço? Depois disso, eu seguro aqui, eu vou colocar esse pino para a direita. Então, eu preciso colocar esse pino para a direita para conseguir fazer com que ele gire. Além disso, eu também tenho que puxar o meu volante. Não são todas as máquinas que você precisa fazer isso, tá? Puxar o seu volante para fora. Tem algumas que só mexendo nesse pino aqui de cima, para a direita, que ele já começa a girar, tá? E aí você segura aqui em cima e deixa girando, porque você tá apertando o pedal, tá bom? Então você vai enchendo a bobina. Depois que você encher toda ela, você corta e você volta as configurações da máquina para o normal, tá? Então você volta o volante e volta também o pino lá em cima. Agora que enchemos a bobina, vamos colocar ela dentro da máquina. Então, o que a gente vai fazer? Ela normalmente é localizada perto da onde a gente faz a costura. A minha, ela é aqui embaixo. Provavelmente, a máquina de vocês também, tá? Então, você vai encontrar esse fundinho aqui embaixo, que é onde está a caixa da bobina. A gente tira ela porque ela tem uma linguinha, olha. E eu puxo ela para fora através dessa língua. E ela é super bonitinha, gente. Colocamos aqui dentro a nossa bobina. Então, ela tem uma partezinha onde a gente passa a linha bem aqui e depois ela vai seguindo para sair nesse ponto aqui do meio, tá bom? Então, a gente coloca a bobina nesse sentido. Enquanto ela vai girando, a gente coloca sentido esquerdo, que ela vai girando para o esquerdo. Tá bom? A linha vai saindo. E a gente coloca desta forma dentro da bobina, dentro da caixa de bobina. Então, a gente coloca ela aqui e a gente já faz o ajuste, olha.
a gente já coloca aqui e ela vai por esse furinho no meio e ela sai aqui. Então, é dessa forma que a gente coloca a nossa bobina dentro da caixa de bobina. Depois disso, a gente já adiciona ela dentro da máquina. Então, o que eu vou fazer? Eu vou puxar um pouquinho mais de linha e vou pegar essa língua novamente para conseguir adicionar a caixa de bobina com a bobina neste espaço. Então, eu faço desta forma, coloco aqui e giro. Ela vai dar um clique, indica que você encaixou direito a caixa de bobina. E agora você fecha, porque a parte aqui de baixo de colocar a bobina já deu tudo certo. Agora a gente vai fazer a passagem da linha aqui de cima, que é onde a gente vai começar a fazer a costura. Então, vocês têm que notar que a sua máquina de costura, ela vai ter esse primeiro pino aqui, que na verdade ele é um guia. Então, você vai passar pelo guia, você vai descer ela até o tensor, que é aqui embaixo onde está o tensor. A gente sobe e aí a gente vai passar a linha nessa elevação de linha, que é esse patinho aqui em cima. E a gente desce por ela de novo. Depois disso, eu desço a linha, eu encosto ela nesse lado esquerdo aqui. Ela tem uma alcinha e um ganchinho, adiciono ela dentro e já passo a linha de frente para trás nesta agulha. Então, é super tranquilo, pessoal. Passo a linha aqui de frente para trás e puxo ela por trás. Tá joia? Depois disso, eu faço o processo de pegar a linha que tá lá na bobina para cima, que ela tem que subir também para a gente iniciar na costura. Então, eu giro o meu volante e já faço, eu já laço, né? Essa linha de baixo. Então, ela vai subindo, eu vou girando esse volante para pegar essa linha de baixo. E passo com uma tesoura para conseguir pegar as duas por cima, tá bom? Esse processo aqui é importante que vocês façam, senão pode ser que no início da costura embole a linha. Então, vocês pegam as duas e já jogam para trás. Aqui, o processo já está todo certinho de passagem de linha. Agora, a gente vai fazer as configurações para a gente conseguir costurar roupa. Então, eu tô fazendo as configurações para a gente costurar roupa de tecido plano, tá? Então, as configurações que eu vou usar é o A, o B e o C. Vou modificar aqui alguns botões para vocês verificarem também na de vocês aonde está cada passo a passo, tá? Então, o ponto, a largura do ponto, eu vou deixar ela no 3. Eu gosto de usar dessa forma e a costura ela vai indo tranquilamente. O seletor eu vou usar bastante o A, o B e o C. O A é o ponto reto no meio, com a costura com a agulha no meio. O B, a agulha, né, ela vem para a lateral, então ela vem para a esquerda. Então, se vocês quiserem fazer aquele de acabamento, você coloca para a esquerda a costura de acabamentos, tá? E o zigue-zague, que é o meu ponto C, para eu fazer os acabamentos também. Então, eu uso o ponto C para encontrar o ponto zigue-zague. São esses pontos principais que a gente usa para fazer a costura de roupas. E eu vou colocar ela na configuração da costura reta no meio, então é o meu ponto A. O tensor, vocês também precisam prestar um pouco de atenção nele. Esse tensor, ele vai até o número 9. Então, eu coloco ele, deixa eu mostrar aqui para vocês verem. Ele vai até o meu ponto 9. Quanto maior o número, mais folgado fica o ponto. Então, eu deixo ele entre o 3 e o 4, que nessa altura fica super boa a costura, tá? Então, vocês tentam ajustar para esse número, tá bom? Então, as configurações de costura já estão todas certas também para vocês começarem a costurar tecido plano. Outra coisa que é importante falar é sobre essa alavanca aqui, que é o elevador do pé calcador. É importante vocês saberem que ela está aqui atrás e vocês precisam descer ela com muito cuidado. Toda vez que você sobe e você desce ela, você precisa tomar cuidado, porque senão, se você soltar ela vai batendo o ferro em ferro. Então, a longo prazo, a sua máquina vai quebrar. Então, é importante que vocês tomem esse cuidado. Toda vez que vocês subirem o pé calcador e precisar descer, vá com ela até o final, tá? Não fique soltando, porque senão isso vai, a longo prazo, quebrar a sua máquina.
É importante também vocês verificarem a agulha que vocês usam, tá? A agulha que eu estou usando, ela é para tecido plano, tá? Naturais e sintéticos. Então, essa agulha, ela tem um pontinho verde. Então, é importante vocês verificarem quando vocês forem na loja comprar, que vocês vão pedir a agulha caseira com a ponta verde, que seria para tecido plano, tá bom? Em todos os armarinhos tem, é super tranquilo de comprar. Elas vêm aproximadamente umas 10 no pacote, como nesse. E é bem fácil de adicionar ela na máquina também. Então, ela é dessa forma aqui, pessoal. De um lado, ela tem aqui as numerações, escritinho, e do outro lado, ela é arredondada. Essa parte arredondada, a gente está olhando para ela. Então, ela vem, a gente fica olhando para ela, para a gente conseguir conectar ela na máquina. Então, a gente precisa colocar ela desta forma. A gente abre o parafuso e colocamos a agulha até aonde ela fica, lá em cima, tá? E depois fechamos esse parafuso de novo, tá bom? Com essas configurações, você já consegue costurar. Então, você pode estar testando se a costura está dando certo. E agora eu vou mostrar para vocês esse retrocesso. A gente sempre aperta este botão aqui quando a gente está iniciando e terminando uma costura. Então, ela vai para frente e para trás. Eu vou mostrar para vocês como funciona. Quando eu estou iniciando na costura, quando já tem tecido, eu faço um pouquinho para frente, depois eu aperto, ela vai um pouquinho para trás e ela volta. Então, é um reforço de costura que a gente faz para quando você tiver com a peça terminada, o ponto não desmanchar. Então, fica desta forma aqui. As configurações da minha máquina está dando toda certinha, tá vendo? Porque a gente não consegue ver de um lado e nem do outro a outra linha. Então, é assim que a configuração está certa da máquina, quando você não vê nenhum dos dois pontos. É importante também vocês verem que na máquina, ela tem essa placa de metal, tá? Essa placa de metal, ela é a placa de agulha onde você consegue encontrar algumas marcações, onde tem 1 centímetro, 1,5 centímetros e 2, seguindo a agulha no meio. Então, a partir do meio onde está a agulha, você consegue deixar ela com 1,5 centímetros ou com 2 centímetros de margem, tá bom? Então, é bom também vocês prestarem atenção nessas marcações, que facilita para você costurar, tá bom? Então, se você colocar uma costura com o pé de máquina, ela vai ser do tamanho do pé de máquina. Se vocês querem com 1 centímetro, vocês vão colocar onde está esse 1, ou se não, 1,5 ou 2. Com essas configurações que eu acabei de mostrar para vocês, vocês já conseguem fazer as próprias roupas de vocês, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado, que tentem fazer esse passo a passo na máquina de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar mandando mensagem aqui, tá? Que eu vou responder todo mundo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de se inscrever no canal e dar o seu like.